eu sou Gisela Sartori Franco e esse é o programa Educação para a Paz. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante, as emoções na escola. Para isso, contamos com a participação da orientadora educacional Paloma Mello aqui no nosso estúdio. Bem-vinda, Paloma! Fico muito feliz de estar presente hoje nesse programa e que nós possamos externalizar as nossas emoções e conversar sobre as emoções dos nossos estudantes. Muito bacana, Paloma. Então, a gente foi para as escolas para fazer perguntas para os jovens, para saber o que eles gostariam de falar sobre as emoções. E aí a gente vai ouvir a primeira pergunta. Eu tenho medo de me expressar na escola porque tenho medo de sofrer bullying. Como eu faço? Pois é, né, Paloma? Um tema tão importante que a gente poder expressar nossos sentimentos, né? O que você acha sobre essa tensão dos jovens de sofrer bullying, de falar sobre os sentimentos? Como é que você vê isso na sua prática? Uma pergunta importante que a estudante trouxe é: o medo vai acontecer, mas fale. Primeiramente fale, porque o bullying, ele tá depois, ele tá num outro lugar, no atravessamento desse diálogo que ela vai ter com outro estudante e na reação que ela não sabe que esse estudante terá. Tem um vínculo de afetividade, mas que ele se sinta confortável e fale, em frente, tenha ali esse encorajamento de falar sobre o que ele está sentindo, porque é um aprendizado para todos os outros colegas, para todos os outros estudantes. E é uma coisa muito importante, né, para essa menina que perguntou, assim, ela perceber que a gente tem diferentes tipos de amigos, não é mesmo, Paloma? Uns amigos a gente pode falar umas coisas, outros amigos estão mais abertos para ouvir, às vezes, um sentimento mais, assim, difícil, eu tenho medo, eu tenho vergonha. Para alguns amigos, a gente pode falar algumas coisas, para outros, são para outro tipo de conversa, né? Mas não deixe de se expressar quando um sentimento está te mexendo, quando o sentimento está te tomando, né? Por falta de medo pela questão do bullying. É muito importante a gente escolher ter amigos porque conversam melhor, tem amigos que têm mais dificuldade de ouvir, que são mais engraçados, que zoam mesmo. Mas nesse momento esse não é um bom parceiro para você conversar sobre sentimentos, mas ele pode ser um bom parceiro para outras conversas, né? E também em que momento na sala de aula esse diálogo pode acontecer que não atrapalhe a rotina da sala de aula e que esse assunto também não se torne indiscreto para ela. Que ela possa ter uma confiabilidade, que esse assunto possa ser produtivo para todos os outros colegas, para o professor também que está na sala junto com o grupo. Então, esse alerta é muito importante. Não deixe de se expressar, não, porque é uma coisa muito importante. A questão é saber como, né? E tem muita gente para ajudar. Paloma, a gente tem uma segunda pergunta. A segunda pergunta é de um estudante do Fundamental 2. Vamos ouvir a pergunta. Como que eu posso ajudar um amigo que está com sentimentos ruins? Sentimento ruim. É muito complexo falar sobre sentimento, porque é subjetivo, nós não estamos vendo, não está ali, né? Talvez a expressão, quando esse estudante fala para o outro colega um sentimento, o primeiro aconselhamento é escute. Exato. Escute o seu colega. Deixe ele falar, deixe ele externalizar esse sentimento até o final. Fale que você está disposto a escutá-lo, que você vai fazer o melhor possível para ajudá-lo. Então, esse é o primeiro passo ali, escutar, dar o apoio, né? Veja o que esse colega confiou para você a tarefa de falar sobre algo muito importante e que ele está precisando de ajuda. E ouvir sem julgamento, né? Às vezes naturalizar, às vezes eu tô com um sentimento ruim de que o meu coração está apertado. As pessoas passam por isso, as pessoas sentem tristeza, as pessoas sentem, às vezes, o sentimento, eu tô com raiva do meu irmão, eu não devia sentir a raiva do meu... Isso é normal. Esse sentimento acontece com todos nós. A gente tem sentimentos chamados ruins ou bons, não importa, é sempre para trazer alguma mensagem para a gente, né? Então, numa hora dessa, é muito importante, mais uma vez, contar com o apoio de, às vezes, um adulto, um professor, para contar, olha, eu tenho conversado com esse meu amigo, ele está falando umas conversas meio estranhas, você não quer nos ajudar a conversar? Porque isso é um pedido de ajuda para ajudar o amigo dele, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Quando ele não dá conta de conversar com o amigo, que o tema está meio pesado, é ele chamar outras pessoas junto. Olha, vamos conversar com o professor tal? Vamos lá conversar com meu pai, que ele conhece esse assunto? Isso já ajuda o amigo a ampliar aquele olhar que, às vezes, estava meio obtuso, assim, meio fechado. O que você acha? Não faz sentido? Muito sentido. Então, o não julgamento daquele conteúdo. Eu sei que quando ele fala, eu tenho algo ruim para falar,
já traz uma certa Medo, reflexão, traz um medo. anseio, mas escute, né? Sim. Seja corajoso e gentil. E, como a Gisela trouxe, de fundamental importância, converse com seu pai, seus pais ou responsável naquele momento. Um professor, Com um um tio, professor, né? Ah, meu pai... com um funcionário tio, da escola. funcionário, Olha, eu tô com uma exato. dúvida, eu quero ajudar o meu amigo, mas eu preciso de uma ajuda também para ajudá-lo. E de uma maneira que não deixe esse vínculo, né, essa confiabilidade que o colega deu para você, estudante, nesse momento, mas procure também alguém de confiança. É a sua mãe, é o seu pai, é o seu responsável, é um professor Exato. da escola, Não guarda é um pra si. diretor, a diretora, é um funcionário, é um inspetor de aluno. Aquele vínculo que você tem também que pode te ajudar nesse momento, como você falou. E eu sei também que você está num projeto muito bacana chamado Acolhida, que tem experiências nesse sentido. Então, eu gostaria que você trouxesse alguns exemplos que você pudesse contar aqui para os nossos estudantes que passam por situações parecidas com essa, com sofrimento, dificuldade de se expressar, de bullying. O que você teria para contar da sua experiência nesse projeto Acolhida? É um projeto que ele trabalha com apoio coletivo de profissionais. É um projeto que a gente tem ali aprendido também, né? E junto com os alunos, ensinado com que eles possam dialogar, ter essa relação de confiança com o outro, de estabelecer o que é medo, de falar sobre o bullying, sobre as suas vivências na escola, sobre as suas vivências também no ambiente familiar ou nas suas relações com os colegas. E a gente tem tido devolutivas satisfatórias e, o mais importante, não são as devolutivas, é perceber que a relação daquele aluno com a escola, com a frequência dele, vai se aproximando, ele vai ganhando confiança. E aí a escola, ela descaracteriza também aquele olhar tão... Quebra os muros, quebra né, os muros. É uma legal. escola que é um chão de escola, que é uma escola mais próxima da vivência do aluno. Não que as outras não sejam, mas que a gente possa também pensar nessas habilidades emocionais que você aqui trouxe hoje, nessa temática tão importante para a gente dialogar. Paloma, muito obrigada, foi muito rica a nossa conversa, agradeço. E a expressão emocional na escola é essencial para que tenhamos adolescentes e famílias mais saudáveis mentalmente. E com isso, um ambiente de não violência dentro e fora da escola. Até a próxima!